questão da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, que nos pergunta, em relação às formas em destaque, pode-se afirmar que qual das afirmações está correta. Um trecho de Machado de Assis, veja lá. Mas com a preca, quem me explicará a razão desta diferença? Um dia vimos-nos, tratamos o casamento, desfizemo-lo e separamo-nos, a frio, sem dor, porque não houvera paixão nenhuma. Mordeu-me apenas algum despeito e nada mais. Correm anos, torno a vê-la, damos 3 ou 4 giros de valsa e ei-nos a amar um ao outro com delírio. A beleza de Virgília chegara, é certo, a um alto grau de apuro, mas nós éramos substancialmente os mesmos. E eu, a minha parte, não me tornara mais bonito nem mais elegante. Quem me explicará a razão dessa diferença? Em relação às formas em destaque, pode-se afirmar que, primeira forma em destaque, separamo-nos. Então, está aqui o separamo-nos. Ele diz que aí no contexto, essa forma verbal separamo-nos indica um acontecimento simultâneo a houvera. Vamos ver. Temos lá. Um dia decidimos separamos a frio, porque não houvera. Separamos-nos é o mesmo que houvera. Está no mesmo, é simultâneo, é uma ação que ocorre ao mesmo tempo? Não. Houvera, na verdade, exprime uma ação que aconteceu antes desta ação aqui. Veja que eles se separaram porque antes de se separar não havia paixão nenhuma. Essa forma verbal é chamada de mais que perfeito. Ele indica mais que perfeito, significa mais que passado. Uma ação mais passada que outra. Então não são simultâneos. Esta ocorreu antes desta. Houvera, vamos lá. Houvera situa o acontecimento em um momento de tempo anterior a separamos-nos. É exatamente o que nós havíamos explicado anteriormente. Veja, isto aconteceu antes daquilo. Então, antes de nos separarmos, não houvera paixão, não havia paixão. Não havia paixão, nos separamos. Então, esse houvera mostra um acontecimento anterior a separamos-nos. Tá? Podemos examinar as outras rapidamente, mas encontramos a resposta da questão. Explicará indica acontecimento imediatamente posterior a houvera. Vamos ver ali no texto esse explicará. Ele diz que explicará indica acontecimento imediatamente posterior a houvera. Veja, quem me explicará a razão desta diferença? Na verdade, essa forma explicará está dando uma ideia de futuro. Quem vai me explicar no futuro a razão dessa diferença? Não está em relação a houvera. Né? Houvera é no passado. Isto aqui, a partir do momento em que ele está narrando, é para o futuro. Então, não tem essa relação que ele colocou aqui. Torno situa o acontecimento no mesmo momento de tempo indicado em explicará. Bem, explicará. E aqui, torno. Veja lá. Temos lá, correm os anos, torno a vê-la. Correm os anos, volto a vê-la. Torno situa um acontecimento no mesmo momento que explicará. Não, eu volto a vê-la, presente, explicará futuro. Não é o mesmo momento, não são ações simultâneas. E, finalmente, tratamos
indica acontecimento imediatamente anterior a explicará. Imediatamente anterior a explicará. Veja, correm os anos, damos 3, 4, beleza, chegara a um certo apuro, e eu, a minha parte, não me tornar mais bonito, quem me explicará a razão dessa diferença? Não, está mais acima aqui, o tratamos. Um dia, vimos-nos, tratamos o casamento, no passado. Né? Então, veja, nesta circunstância aqui em que aconteceu a separação, isso estava no passado. Esse explicará a partir do presente momento no futuro. Não indica um acontecimento imediatamente anterior a explicará. Esse na verdade, explica, o tratamos, exprime um acontecimento no passado, mas não exatamente imediatamente anterior a explicará. Muitas coisas aconteceram antes do explicará. Não é este verbo, esta forma verbal especificamente que está mostrando algo imediatamente anterior a explicará. Portanto, também está errada essa afirmativa e nós vamos marcar como correta. Então, houvera situa o acontecimento em um momento de tempo anterior a separarmos. Exatamente a função do pretérito mais perfeito. Uma ação anterior a outra ação no passado. Então, nesta questão de tempos verbais, mais especificamente de pretérito mais que perfeito, alternativa correta, letra B. Ok?